Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas maravilhosos! Lembrem sempre, antes de qualquer coisa, de se inscrever nesse canal, curtir o nosso programa, compartilhar com os amigos. E quero dar esse oi cheio de amor, carinho e desejo sexual às minhas queridas Manuela Cantuária e Mili Lacombe. E quero começar já perguntando para Mili e para Manu o que elas sonharam esse fim de semana, porque a Mili teve um sonho muito bom que ela vai contar. Manu, querida, Tati, é o seguinte, gente, sim, eu tive um sonho muito maluco. O primeiro que eu preciso dizer é o seguinte, eu fui para Ribeirão Preto e o Reparação Histérica tem muitos e muitas fãs em Ribeirão Preto. Ah, um beijo, Ribeirão! Beijo, fãs de Ribeirão Preto! Muita gente veio falar comigo, vocês mandaram muitos beijos para vocês duas também. Então, eu acho que uma hora que a gente for começar a fazer nossos ao vivo, sabe? Quando a gente tiver nosso clube do livro, que a gente for fazendo ao vivo com as pessoas Sim. a gente vai para Ribeirão, porque Ribeirão certeza. é tudo. Poços de Calda e Ribeirão, a gente já tem 2 cidades para ir. Bom, é o seguinte, gente, eu sonhei, eu tenho um sonho recorrente, que o avião está caindo, e eu estou dentro dele. Nesse caso, estava eu e Tati no avião, e é incerto quem mais estava nesse avião, tá? Mas havia mais conhecidos e conhecidas. O avião, de repente, eu olho para o lado e a turbina está pegando fogo. Muita fumaça. Não, primeiro, ele estava abastecendo um outro avião no ar. Eu ainda falei, nossa, o nosso avião está abastecendo um outro avião. Aí começou um fumacê, e a turbina começou a pegar fogo. E a Tati estava lá na frente, porque ela é rica, e eu estava atrás. Tati estava bem na frente do avião. Aí o avião precisou fazer um pouso de emergência, numa rua de paralelepípedo. E pousou nessa rua de paralelepípedo. Um avião grande, tá? Tipo um Airbus, assim. E a gente saiu e foi cada um para um canto, porque era um ponto remoto do planeta. A gente estava vindo da Ásia, e isso tudo aconteceu ali pelo... Ah, eu tava na executiva, não era São Paulo-Rio. Não é que eu paguei R$150 a mais e fui naqueles 3 centímetros a mais de espaço. Tava de executiva. Isso, tava ou primeira, tá é incerto. Você estava lá na frente, quase no piloto, entendeu? Aí a gente pousou nesse vilarejo, assim, entre Ásia e Brasil. Aí todo mundo desceu, e foi cada um para um canto esperar um resgate. A cara da Manu não tem interessada no sono. Não, Aí, eu amo esse assunto, figurinha, gente. Eu fico assim, vamos interpretar, vamos decodificar as mensagens sagradas do inconsciente da Mili. Fala mais. Manu, aí esse sonho, eu sempre sonho com avião, tá? Mas dessa vez foi assim, aí a gente caiu nesse lugar e tinha uma população que me parecia um pouco árabe nesse lugar, muçulmana, árabe. E aí a Tati... Eu queria saber que horas que a gente ia ser resgatada, mas não tinha essa notícia. E eu vi a Tati sentada num canto meio que escrevendo. Aí eu fui lá falar com ela, falar, vamos andar por aí para ver que horas que a gente vai sair daqui. E ela falou, não posso, já estou escrevendo sobre o que está acontecendo. Aí eu falei, tá bom. Então eu vou sair por aí entrevistando pessoas para saber quem são essas pessoas, onde a gente tá. Aí eu fui descobrir. E esse lugar que a gente caiu chamava Ilha Cogumelo. Eu amo, gente. A gente caiu na Ilha Cogumelo. É muito bom. Ela mandou um áudio para mim domingos de manhã ou sábado de manhã. Falando, ó, só para você saber, a gente estava no mesmo avião e ele caiu na Ilha Cogumelo. Eu falei, que coisa maravilhosa. É só na Ilha Cogumelo, eu tô ricona, indo de primeira classe. E eu que tenho pavor de avião, tô tranquila que caiu, vou fazer aqui minha crônica. É muito bom, eu amei. Foi isso, gente. Eu fico muito curiosa com pessoas que não lembram um sonho. Eu lembro todos os meus sonhos. Assim, não detalhes, mas assim, eu acordo e falo, sonhei tal coisa. Ah, eu não, assim, mas esses assim, eles são muito vivos na minha cabeça. Eu sei a cara dos habitantes da ilha, sabe? Eu sei tudo isso, mas enfim. A cara dos habitantes da ilha é muito... Não, e traz toda uma bandeira política da Mili também, né? Uma coisa ali, Free Palestina, eu gostei. Mas eu não lembro de todos os meus sonhos, mas eu sou uma obcecada por esse assunto, uma autodidata, uma maluca. Eu faço cursos livres sobre
mensagens do inconsciente, linguagem secreta dos sonhos, eu não sei mais o que. Amo! E aí tem uma coisa que eu também já percebi, que assim, eu não lembro, eu acordo, né, despertador, fuga laça, né, começa a gincana do Gugu, que é a minha vida, então às vezes a gente esquece. Mas os nossos sonhos é como se fosse cinema. Por que eu tô falando isso? Porque quando tem um grande orçamento, tipo assim, olha só, um avião caindo, É um grande orçamento. né? É vívido, tipo, investiram em efeito especial, cenografia, muita Sim, figuração. Então é para você muita. lembrar. Então você tem que, geralmente é um sonho que Isso é tem muito uma bom. mensagem ali. É que nem, é sempre pensar, ó, isso aí tem production value. Isso aí Sensacional essa investiram. ideia. Cara, isso é muito bom. São dois sintomas, né? Ou é production value, que é esse orçamento megalomaníaco hollywoodiano, você fala, é pra eu lembrar, tem coisa aí. Ou é a sua sensação, porque às vezes, cara, você sonha que caiu uma pena do periquito e você chora, você nem sabe que Sim. você acorda com aquela sensação, nossa, eu Sim. tive um sonho que eu, tipo, tava me esperneando porque eu não achava, sei lá, minha carteira de identidade. E aí você também acorda com essa sensação que é uma tentativa do sonho de ficar ali para você tentar absorver a mensagem, né? Mas tem os sonhos que são sonhos de complexo, que é a mensagem mais direta, entendeu? Que é tipo, tô com medo do avião cair, eu sonho que o avião caiu. Eu tô com medo de chegar atrasado e perder o voo, eu sonho que eu perdi o voo. Eu tenho um amigo que uma vez ele sonhou que alguém virava para ele e falava assim, fulano só está com você por causa do seu dinheiro. E aí ele me ligou, desesperado, falando assim, cara, fulano só está comigo por causa do meu dinheiro? Eu sonhei isso, eu recebi uma mensagem. Aí eu falei, não, esse é um sonho de complexo, a mensagem foi muito direta, tipo, é só pra dizer, Entendi. você acha que fulano está com você por causa do seu dinheiro. É só pra, tipo, tipo, você vivenciar o medinho que você tá sentindo de perder o voo e de você enfrentar aquela situação e falar, tudo bem também, sabe? Eu tenho esse complexo. Faz Enfim, todo gente, sentido. temas pra gente enlouquecer em nossos programas. Vocês têm sonho recorrente, tipo aquele que bate cartão, todo mesinho tá lá, às vezes toda semana? Avião caindo. Você tem, Manu? Cara, eu sonho muito com escadas, subidas e descidas. E que é uma coisa meio vertiginosa, assim. É muito lindo. Minha terapeuta corta um dobrado, gente, com essas histórias, porque ela é junguiana. Então é uma coisa assim, sempre tem uma escada, um negócio aí que eu olho e falo, ih, vou ter que descer, não vou conseguir chegar ao final. Sempre tem uma coisa assim, uma simbologia que eu ainda estou macetando. Se alguém tiver aí uma leitura, quiser botar nos comentários, manda uma mensagem aí de apoio, porque só que é muito engraçado, porque nos sonhos agora eu tenho conseguido macetar isso. Então, no último sonho que eu tive com escada, cara, eu subia, mas eu jogava minha perna assim, de olho fechado. Foi tão desajeitado, mas eu subi, eu consegui subir. Então já temos aí um avanço nessa pauta que eu nem sei qual é. Nossa, entendeu? você só foi lá e mudou o Mas curso tem da muito vida. a ver com uma escada vertiginosa que eu olho pra baixo e falo assim, puta que me pariu, que eu não vou conseguir, não consigo. É a É sempre vertigem. descendo? Oi? É sempre descendo? Então, na verdade, já teve uma época que o tema era descida, e aí um dia minha terapeuta falou, eu acho que para subir você tem que descer mais. Eu falei, eu não aguento descer mais. Eu já estou emburacando há tipo 5 anos nos meus processos. Eu não quero descer mais, Letícia, que é o nome da minha terapeuta. Um beijo para ela, te devo a minha vida. E aí depois o tema voltou a ser subida, então bora para cima deles do Flamengo. Gente, você já leu A Insustentável Leveza do Ser, Manu? Já 57 anos atrás. Então, acho que tem respostas lá pra você. Ai, obrigada, amiga, obrigada. Porque tô é precisando. a vertigem da liberdade. Eu acho que tem coisa lá pra você nessa escadinha aí. Eu senti. Você Coisa sabe boa. que Ana Virgínia, minha grande amiga Ana Virgínia, ela conversa com os orixás e conversa com ela. A mãe dela recebe, a família dela lá tem uma coisa muito forte com Umbanda. Agora eu não sei se é candomblé ou Umbanda. E ela um dia me ligou de manhã e falou: Olha, o Herê, eu sonhei que o Herê veio me falar que tinha muita gente trabalhando lá no plano para você ser feliz, mas você está agarrada à sua infelicidade. Foi um período da minha vida que eu estava realmente agarrada. Eu me culpava muito pela minha separação e eu fiquei agarradinha lá na tristeza.
E não é lindo que ela sonhou com o Herê, que veio só falar isso pra ela, avisa ela lá que, pô, a gente tá querendo lá que ela melhore, mas tá agarrada na tristeza. É. Achei bonito, Ô, achei Tati, ô, bonito. Tati, deixa eu só contar uma outra rapidinho da minha amiga. Eu tenho uma amiga, eu vou falar o nome dela aqui, vou expor. Luciana Tella, maravilhosa, de Campinas. O pai dela morreu e ela, claro, passou pelo luto, enfim. E aí, quando ela estava saindo do luto, ela começou tudo que ela queria que acontecesse na vida dela, ela começou a pedir para o pai, tipo, ela é tenista, né? Tô atrasada para a aula de tênis, ela é professora hoje. Pai, faz os sinais todos abrirem. Pai, aquela mulher não quer sair comigo, ela é lésbica também. Faz ela me querer sair comigo. Ela começou a pedir as coisas mais banais do mundo. Aí um dia, uma prima dela, distante, ligou para ela e falou assim: olha, eu tô voltando do terreiro e tem um, tem um recado pra você. Deixa seu pai em paz. Gente, E ela falou: não que tinha como coisa. essa prima saber de mim. Não tinha como ela saber. Diz que ela Cara, é levou um susto. muito bom. Que história maravilhosa. É muito bom. Eu tenho um sonho recorrente toda semana, tá? Há 15 anos. Não, 8, 9 anos. Que o meu primeiro apartamento, que era um apartamento pequenininho, que eu vendi há muito tempo, eu sonho que eu nunca vendi esse apartamento e que ele continua com todos os móveizinhos de quando eu morava lá. E que eu penso assim, bom, gente, eu tenho que vender ele ou alugar. É um apartamento ali bonitinho, vai fazer um dinheiro, os móveis tudo bonitinho. Eu preciso ir lá, eu não consigo chegar nele e eu não consigo entrar, mas eu tenho uma sensação assim muito forte de que qualquer problema é pra lá que eu vou correr. Quase como se fosse assim, se der ruim, eu vou voltar para os 20 anos, que foi quando eu comprei esse Uhum. apartamento, sabe? Era um apartamento, tinha 38 metros quadrados, meu primeiro apartamento. E assim, eu sonho toda semana com ele, um lugar Olha. assim, que é um porto seguro para eu voltar. Só que eu já vendi há muito tempo e não existe mais esse apartamento. Mas ele tá lá e tá com a cama, tá com os móveis, né? Tudo. Esse é um Contem, recorrente. contem os sonhos recorrentes aqui nos comentários, gente, porque eu acho Sim. isso muito interessante. As pessoas falam, ai, Muito. falar de sonho é chato. Puta, eu acho tão Eu maravilhoso falar acho de sonho. demais falar de sonho É. também. Eu, inclusive, era essa pessoa que ficava reclamando de sonho, achando que falar de sonho era chato, né? Porque é quase como se a pessoa estivesse descrevendo um quartinho de bagunça da cabeça dela. E era um negócio tedioso. Hoje em dia, eu assim, eu paro tudo pra ouvir o sonho das pessoas. Eu acho uma coisa meio inconsciente a céu aberto. Às vezes eu fico É até meio, demais. eita, é, sabe assim, o que a gente tava falando hoje mais cedo, de como é que é? Too much information, né? Falei, Sim, ih, essa pessoa, ela não tem nem noção do quão clara essa mensagem tá, sim, sim. né? Se eu fosse você, eu não contava esse sonho não pra todo mundo. Você falou do Too Much Information, eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês. Uma amiga saiu com um cara no terceiro encontro, eles foram viajar, terceira vez que eles ficavam juntos, eles foram viajar. E aí, lá na viagem romântica, ele virou pra ela e falou: "Eu já volto que eu vou cagar." E essa minha amiga terminou com o cara. E falou pra mim que terminou porque ele foi machista. E aí eu falei pra ela que ele foi grosseiro, que ele faltou com a educação, mas que eu não via isso como machismo. E ela falou que foi machismo, sim, porque colocou ela num lugar de brother. E foi agressivo pra ela falar: "Eu já volto que eu vou cagar." Eu passei uma semana rindo de um relacionamento que não dá certo porque o cara fala: "Eu vou cagar e já volto." E eu queria ouvir o que vocês acham disso. Aí a Mili, a gente estava conversando antes de começar o programa, falou: eu só acho que é too much information, mas eu não acho que é machista, né, Mili? Não acho, nem tratasse como brother, eu considero machista, assim, não vejo onde encaixar o machismo aí, mas eu também não gostaria nem um pouco. Primeiro, eu preferiria que ele dissesse, vou fazer cocô, do que vou cagar. Acho que seria menos, Fofa. né? Cara, Porra, vou cagar é feio demais, né? Tipo, vou mijar. Não, fala, vou fazer xixi. Eu prefiro É, assim, gente, gente. aqui no sim. Rio de Janeiro é assim, a galera mija, a galera não faz xixi, não. Mas o Então, cara pra fala, mim vou bate cagar? assim estranho. Eu acho estranho, gente, assim, eu não, depois de um tempo, não acho mais estranho. Acho que cocô é um assunto, tudo bem, num relacionamento cocô é assunto, né, gente? Mas depois de um tempo, sei lá, eu não sei, eu acharia estranho. Eu terminaria também. Foi uma situação inicial que eles supostamente não tinham intimidade suficiente, é isso? Pra ele falar isso? Sim, Não, parece que sim. se ele tivesse falado, putz, deu ruim aqui,
vou fazer um cocô e já venho. Ela ia rir, mas foi o cagar. Tipo, ela falou, cara, cagar? Ele tá achando, tipo, ele não me valoriza, entendeu? E aí ela achou machista. Eu acho que ela achou machista, na verdade. Porque assim, ele me tratou como um brother elogioso, porque Eles amam, né? eles gostam mais dos brothers do que das mulheres. Isso aí, ele tá tratando de igual para igual, já vi uma verdade aí que eu já gostei desse cara. Agora, o que eu acho que foi frustrado ali foi um ideal romântico. Ideal não é humano, é ideal. É. Então ela quer ser tratada como, né, essa princesa que não pode falar de cocô, xixi, meleca, pum, na frente dela, né? Então ela quer ser tratada. Eu acho que foi num lugar aí, né, de tipo, você deveria, sei lá, escrever, recitar sonetos de Camões pra mim, Eu e não gostei dessa dizer que análise você da vai Manu. cagar. Ele, de repente ele podia falar, eu vou transpor uma poesia para o azulejo branco do sanitário. Daí ela é, nossa, que lindo. Problema. Mas aí assim, o que é too much information? Porque eu sou o ser humano desagradável que conhece alguém e de repente está falando do meu trato intestinal, entendeu? E a pessoa se diverte, traz o trato intestinal. Não no primeiro date, mas assim, eu faço uma amiga numa festa, daqui a pouco eu tô, não, a desbiose, né? Pra mim, o too much information eu nunca vou esquecer. Tinha uma vez, eu estava numa festa de aniversário, tinha uma mulher ali querendo chamar muita atenção, que ela era a maior fodedora da história, que todo homem que queria ela, que no trabalho dela todos os caras eram afim dela, e que não tinha, assim, quase dizendo assim, eu sou a mais gostosa aqui da festa, e ela começou a falar que ela tinha um problema na casa dela, que quando ela ia transar, ela punha plástico na cama, porque ela tinha uma quantidade de líquido que saía no corpo dela, porque ela tinha a capacidade de gozar 38 vezes, e ela falando isso muito alto para todo mundo, e que assim, ela inviabilizava colchões e lençóis. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Eu falei, cara, aquilo foi agressivo. E olha que eu sou uma pessoa que fala coisas. E eu falei, mano, o que é essa mulher, entendeu? Ali não era precisa silenciar uma mulher, mas ali era tipo, gata, não tô afim de saber que você precisa de plástico para transar. Sei lá, eu achei too much information. É engraçado que a gente tá colocando too much information num lugar bem fluidos e É, expressões, né? é. Que é um lado humano que todo mundo tem, mas eu acho que eu sinto que aqui todas são muito interessadas e adoram uma fofoca edificante, adoram ler as pessoas e se a gente acha too much information é porque realmente, sabe quando você fala assim, eu não Exato. precisava saber disso. É. Tipo, eu não queria saber disso. Tem um Tem hora que é limite aí, né? agressivo, tem hora. É quando a pessoa. Eu acho que o too much information é quando a pessoa não sentiu quem vai receber a informação. Porque você constrói uma relação até mandar vou fazer um cocô, ou Sim, não sei. sim, Vai, eu Mili. acho que é isso. Não, é isso, você constrói uma relação. Gente, cocô é super assunto, eu acho. Tá tudo certo o cocô ser assunto num Thumb, relacionamento íntimo. Isso, o cocô thumb. tá tudo certo, assim. Mas a questão é exato, a construção disso. E você não começa com o cagar, você começa com o cocô, entendeu? Sei Sei. lá, eu sou muito apegada às palavras, assim, então eu me Não, prendo a cagar, isso. cagar realmente foi puxado. Mas estamos falando de cocô porque vamos falar de machismo. Então a gente já amarra, já tem um link natural, né? Da merda a gente vai pro machismo, que é um link natural. Pra outra merda. Para outra merda. E eu queria trazer o tema que é o seguinte: durante nossa trajetória profissional, quanto que a gente já não aturou de machismo. Então eu lembrei aqui várias histórias, mas eu vou contar a história que fez eu ter vontade de sugerir para a Mili e para a Manu o tema assédio sexual e moral no trabalho, que é uma história que aquelas que você esquece, né? Tua cabeça fala, cara, não vou ficar pensando nisso aqui não, que vai ser traumatiza ali. E aí esses dias voltou, assim, lembrei dessa situação. Eu trabalhava em agência de propaganda, era bem novinha, 20 e poucos, e aí levei uma mandita. Lembra a mandita, aquela bolinha de que tem dentro, gente? É uma Alguma coisa. amêndoa, É amêndoa. amêndoa? É Amêndoa. simulacro de amêndoa, É um né? simular, Tipo. se passar naquele É. aplicativo Rotulei, duvido que aprove.
Nossa, Mas daqui aí, multiprocessado, tudo errado na sim, mas mandita. eu tinha 22 anos, eu podia comer 7 caixas de amandita que nada acontecia. Aí levei uma amandita para a hora do meu lanche e na hora que eu fui abrir o pacotinho de amandita, rasgou o pacote e caíram tipo 20 amanditas no meu colo. No exato segundo em que as 20 amanditas caíram no meu colo, o meu chefe veio correndo, virou a minha cadeira, que era uma cadeira giratória, me pegou no colo. Eu fiquei totalmente sem reação. E ele foi de mesa em mesa da agência e oferecia as amanditas. Você quer amandita? E tinha tipo 20 amanditas no meu colo, ou seja, todas próximas de minha vagina. E ele foi de pessoa em pessoa, comigo no colo dele, e falava: Quer uma mandita? Quer uma mandita? E as pessoas iam pegando a mandita. E o que que eu, aos 22, 23 anos de idade, fiz nesse dia? Eu ri. E eu lembrei disso, isso voltou para mim com uma memória de nojo profundo e de um asco por eu ter rido e depois automaticamente, até por ser mãe de uma menina, ter pensado, cara, eu não vou ficar com asco de mim por eu ter rido, eu quero voltar no tempo e me tirar dessa cena, porque era um jeito de também ter amigos ali naquela época, né? Era você não ficar irritado o tempo inteiro, você tinha que achar que aquilo ali era uma brincadeira, quando na verdade foi um negócio muito agressivo que aconteceu. E queria saber histórias que vocês lembram, assim, de situações no trabalho. Tem um monte aqui que eu anotei. Cara, eu fiquei pensando, né, desde que você me falou. E vieram umas histórias que eu tinha esquecido, sabe? Porque assim, esses caras ainda estão por aí, né? Os caras que eu vou contar, Esse eles estão cara por virou aí. dono da agência, ele virou um Então, é VPzão. isso. É. Os caras ainda estão por aí. Então, eu gosto de falar isso para os meus amigos, assim, que estão se letrando no feminismo, que é não queremos cancelar, prender, matar, executar todos, não vamos mudar, assim. Seria só importante olhar para trás e falar, eu fui um bosta, eu fiz merda, e eu não vou repetir isso. Eu não vou mais reproduzir esse nível de coisa. Então, eu vou contar duas ou três. A primeira é a seguinte: eu morava em Los Angeles com a minha ex-mulher, ex-mulher, e a gente trabalhava para muitas revistas no Brasil. E um diretor de redação de uma dessas revistas foi para uma revista de turismo, foi para lá porque a gente ia cobrir um evento, uma feira, que eu acho que era de mountain bike, uma coisa assim. E aí, quando a gente chegou lá no lugar, não era em Los Angeles, era uma cidade perto de Los Angeles, não lembro qual era a cidade, ele falou, gente, só tem um quarto, a gente vai ter que dormir junto. Hum, Aí a É. gente falou, como assim só tem um quarto? Quando a gente chegou, porque a gente passou o dia cobrindo o evento, a gente chegou, foi cobrir o evento e foi pro hotel. Quando a gente chegou no hotel, ele deu essa informação. Aí eu ainda fui na recepção e não tinha mais, realmente. Quando ele reservou, talvez tivesse. Naquela hora não tinha, eram 2 camas de casal, porque quarto lá, as camas de solteiro não são de solteiro, né? Aí a gente deitou, né? A gente era um casal, ele sabia que a gente era um casal. Ele deitou na dele, ele veio pra nossa. Meu Ele Deus, veio Mili. deitar na nossa cama. Meu Deus, Mili. Gente, o que está acontecendo Que aqui? absurdo. E a gente teve que falar, cara, não vai rolar, não é assim, mas passamos a noite em claro, tá certo? E a gente dependia do dinheiro que a gente fazia com essa. Gente, assim, Meu uma merda, uma merda. Deus. Aí, a outra, eu tinha um chefe, quando eu trabalhava também. Agora, antes de eu ir para Los Angeles, eu trabalhava com revistas, eu vendia espaço publicitário em revista. E quase sempre, quando eu ia pegar ele para a gente ir para as agências de publicidade vender, ele falava, sobe aqui, sobe aqui. Um dia eu subi, ele estava de cueca. Aí tem Nossa. o outro, último. Fui vender também espaço, né? Estava com um cliente de uma grande agência de operadora de turismo. Eu estava em reunião com ele e chegou o pai dele, que era o fundador da agência, que era o cara que aprovaria todos os anúncios. E o filho falou, pai, então, ela está vendendo aqui para essa tal revista. O pai falou, você não quer vir aqui na minha sala? E a gente segue a negociação? Eu falei, claro. Ele falou, só que minha sala é no andar de cima. Eu falei, tá bom. Um prédio no centro da cidade. Subimos, era uma garçonnière. Meu Deus. Meu Deus. Você foi falando, eu já lembrei de mais um monte que eu tô É. anotando aqui. É muito triste. É Só muito 3, tá, triste. gente? Mas assim, Porra, pesadas 3. E olha, quem tá ouvindo, eu tenho certeza que tá tipo, nossa, foi parecido comigo, nossa. é. É muito deprê. Manu, Não, eu tô.
Eu tô em estado de choque, porque as cenas descritas aqui, se fosse como roteirista, assim, eu escrevesse, iam falar assim, não, gente, calma lá também. Tá muito Entendeu? O óbvio. cara pegando a Tati no colo, o cara deitando na cama, o cara de cueca. A gente sabe que é muito aberrante mesmo, né? Porque a gente sabe que isso é normal, mas soa assim. E aí, em termos concretos, assim, as minhas histórias não são tão pesadas. E eu acho porque Gráficas. Então, elas são gráficas, exatamente. E é muito louco, né? Porque eu entrei no mercado de roteiro em um momento um pouco mais consciente dessas violências, Me dessas Too, né? dinâmicas. Foi depois do Me Too que você entrou? Foi por aí, porque não foi 2012. Foi meio por aí, né? Então, ao mesmo tempo que parecia que esse cenário estava mudando, sendo a minha própria contratação ali, uma evidência dessas mudanças, porque muitas vezes é porque eles precisavam de uma mulher na equipe. Era tudo mato também, tipo, era muito pior, né? Ainda é ruim, mas então era estranho porque havia uma necessidade meio declarada, explícita de ter mais mulher na equipe, né? Mulheres nas equipes, que estava pegando mal, mas ficava subentendido que era para preencher uma espécie de cota, né? E pior, né? Era para eu ser uma representante, uma porta-voz do gênero feminino como um todo, o que não é justo comigo e nem com o gênero feminino, diga-se de passagem. Se esses caras estivessem preocupados com isso, não botavam uma unidade de roteirista júnior, né? Que não tinha nem declarado um imposto de renda na vida, para dar cabo dessa missão. Então eu ficava ali sempre meio responsável pela defesa das personagens femininas daquele projeto X ou Y, ou a culpada caso elas não fossem bem defendidas. Então eu já achava isso uma merda e achava. Mas depois eu falo sobre esse lugar mais simbólico assim da escrita, porque eu quero trazer exemplos mais palpáveis, assim como os que vocês trouxeram. Eu lembro de ter vivido momentos bem constrangedores. Eu tive chefe que não me chamava pelo nome e que não reconhecia o valor do meu trabalho. E eu lembro que numa produtora eu ajudei a formatar vários projetos para editais. E esses projetos ganhavam esses editais. O que claramente era um resultado do meu empenho, né, da minha dedicação. E aí eu ganhei mais confiança e sinalizei lá para o chefe que, pô, eu estava sobrecarregada, né? E aí o dono dessa produtora falou assim, virou para outra funcionária, que era, tipo, tava abaixo dele, apontou para mim e falou: "A gente precisa de mais duas malucas dessa aí". Nossa, meu Deus. Mas eu já tinha ali uma consciência do meu valor, assim. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu lembro de achar esse cara muito burro nessa hora, assim, de achar muito tristinho ele tentar me reduzir a uma maluquete. Porque, ironicamente, o posicionamento dele foi muito leviano, né? Pensando que, porra, é o negócio dele, brother. Exato. Tipo, Ele tá seria uma diminuindo a estratégia. própria empresa dele, é dele Seria mesmo. muito mais razoável ele reconhecer o potencial, a competência da equipe dele, ele criar condições favoráveis, né, para proteger o meu trabalho que estava beneficiando ele diretamente, em vez dele me desqualificar daquele jeito. E é claro que só essa consciência não é suficiente, né? Quando esse cara é dono dos meios de produção, né? Que é por isso que vocês duas trazem esse relato. Pô, era meu chefe. Então, assim, essa pessoa tá acima da gente na hierarquia, tem poder sobre a gente. É ele que decide quanto a gente ganha naquele momento, né? Mas eu acho que ter essa perspectiva é muito importante, né? Porque esse tipo de controle ser exercido no campo objetivo, né, sobre a gente é uma coisa, mas o subjetivo é pior. Então, quando a gente introjeta essas coisas, é pior. E eu não introjetava as coisas que esse cara falava, e olhando para trás, para mim, hoje é uma baita de uma vitória, né? E o tempo também provou, né, que a minha intuição ali estava certa. O que eu também fiquei pensando ouvindo a Tati, quando ela fala, eu ria, a gente também tem que encarar que isso é uma estratégia de sobrevivência, né? Só que a estratégia sim, de sobrevivência que a sim. gente usou lá atrás, né? A gente não precisa, enfim, né? A gente aprende. Então eu não acho que é um lugar de se arrepender eu acho que foi o que você Foi o que pôde deu. fazer naquele momento. Mas Manu, Foi o que você deu. tem, qual que é a nossa diferença de idade? Você tem quantos anos? 38. Eu tenho 46, então eu sou 8 anos mais velha. E
E a Mili é mais velha do que eu. Quantos anos, Mili, você tem? 9 anos. Eu acho interessante, porque acho que a gente nunca falou disso nesse programa, mas mais ou menos cada uma viveu um Sim, ambiente que foi se transformando, né? sim. Então, assim, eu nunca vivi algo tão escancarado como só tem um quarto e o cara vai na minha cama. Uhum, Talvez tenha melhorado um tiquinho pra sim. mim. E a Manu fala: caramba, não tenho as histórias horríveis que vocês têm, mas pegou um clima merda, né? Então, acho que tem essa coisa, não que não role aí até hoje assédio sexual e moral pesado, mas eu acho que teve uma. Porque o Me Too é de 2017, né? E a Manu começou a trabalhar com cinema, roteiro, TV em 2012. Ali já estava melhor. Eu comecei em 99. Eu comecei, essas histórias que eu tô contando pra você, gente, é 94, Eu comecei ali na 95. virada do 2000. Meu primeiro estágio foi em 99 e 2000. Então, eu vivi coisas, por exemplo. E eu vou dar um exemplo de mais pra frente, na verdade. É quando eu saio de agência e começo a tentar trabalhar como roteirista. Vou pra Globo, tal, e aí eu vou escrever meu primeiro filme. E aí o produtor pede pra eu ler a sinopse do roteiro. Eu leio, faço alguns comentários, faço uma reunião com ele, ele fala que gostou muito. E intermediando a gente tem um cara gay que se torna um dos meus grandes amigos, e esse cara gay fala pra mim: "Toma cuidado porque ele é um produtor das antigas". E eu pensei, não existe isso das antigas, uma vez que ele está em 2016, ele é de 2016. Eu Ah, caguei sim, em que ano ele nasceu, né? Mas enfim, toma cuidado, tal. E aí na reunião, uma hora eu levanto, ele dá uma sardinha na minha bunda, acho que nem existe mais esse termo, que é quando o cara faz assim com o dedo e pá, dá uma estilingada, ele dá uma sardinha na minha bunda, juro por Deus. na frente das outras pessoas. Bom, Na, tanto faz também, mas enfim. Ele, tipo, dá uma sardinha na minha bunda, eu olho pra ele e falo: eu não vou ficar no projeto. Isso é inadmissível. E aí, esse amigo meu meio que fala: olha, você não vai precisar lidar com ele, fica no projeto, tal, você vai lidar só comigo. Mas o que eu ia contar é que a primeira reunião que ele marcou comigo, ele marcou também no flat que ele tinha em São Uhum. Paulo. Ele era do Rio. E aí eu saco que ele tá marcando num flat e eu falo, vamos marcar num café da esquina. E ele fala, não, tem que ser no flat. Eu falei, então eu vou fazer no café do flat. Não, faz aqui em cima. Eu falei, então eu prefiro sair do filme. Mas isso chegou até mim, mesmo eu estando entre a idade de vocês duas, eu cheguei a pegar esse tipo de. Uhum. Que horror, gente. Que Então, horror. mas aí várias coisas me passam pela cabeça, porque assim, essas pessoas, eu vou repetir isso, gente, elas estão aí. Elas estão no mercado de trabalho. Os caras que fizeram isso estão no mercado de trabalho e É, esse alguns senhor, pagam. esse senhor já veio a óbito. Sim, Que verdade. Deus o Assim, melhore, eu sei que de quem Deus o você está melhore. falando. Esse já veio a óbito. Porque assim, algumas coisas me passam pela cabeça. Primeiro, esses caras, quem não veio a óbito, ainda está por aí, né? E alguns fazem um discurso feminista. Quando saiu o caso do Robinho, eu vi um deles dizendo tem que prender o monstro. Então, eu acho que assim, a gente precisa entender do que a gente está falando, né? Uhum, Quando eu vejo pessoas analisando o caso, tem dois tipos. Um que fala, tem que prender, é um monstro. Eu desconfio muito, porque não é assim, não é o Robinho que é um monstro, é a sociedade que é monstruosa. O Robinho não é uma exceção. uhum, E a outra é quando o cara fala assim, ah, gente, é só um deslize. Ele está falando dele. uhum. O Nos dois cara que casos ele tá fala, falando dele, né? os dois casos estão falando dele, exatamente. A outra coisa que eu fico pensando, hoje, olhando para trás, para aquela jovem que eu fui, que queria só entrar no mercado publicitário na época, ganhando dinheiro com venda em espaço em revista. A revista era o veículo naquela época, né? Então, era possível ganhar bastante dinheiro vendendo. Eu era uma boa vendedora. Como teria sido a minha vida se eu não tivesse que lidar com tanto medo? Que eu ia para os lugares para vender em pânico. Então, eu tinha que ser muito boa no que eu fazia e ainda lidar com o medo que eu estava sentindo. De ter alguém que quisesse me levar para um canto, para uma sala fechada, me receber de cueca. E ainda assim eu fui bem. Mas como é o mundo para quem não passa
por ele com tanto medo, sabe? Que alívio você poder se desarmar, assim, só entrar no lugar e fazer o seu discurso de venda, ou qualquer outro discurso que seja, fazer o teu trabalho, sabe? Exercer suas capacidades, uma paixão, sem se preocupar se o cara tá ali olhando o teu decote, dando tapinha na tua bunda, querendo te levar para outro lugar. E aí falam pra gente, nossa, mas não precisa falar com a gente com tanta raiva. A gente tem muita raiva dentro da gente. Uhum. A gente tem muita raiva dentro da gente. E lidar com essa raiva todos os dias cansa demais. Manu. É doido porque ouvindo assim a Mili falar né, abrindo esse arquivo, né, na cabeça, eu também me dei conta de uma coisa que eu percebi já há uns anos, que como dos 25 ali, né, ali nos 20 e poucos até os 30 e pouquinhos, que foi quando eu estava bem me consolidando no mercado de trabalho, como isso afetava a minha forma de me vestir. Então cara, eu vejo uma foto minha com 25 anos, eu pareço ser, tipo, 20 anos mais velha do que eu sou hoje, porque eu usava umas saionas com bata. Assim, eu parecia, era uma coisa meio evangé, porque eu queria parecer sério, eu queria parecer mais velho, eu queria esconder meu corpo. E aí, conforme, assim, quando foi chegando lá perto dos 30, eu virei essa chave para um lugar meio tomboy, assim, né? Então, é cabelo curtinho, muita calça cargo. Também para dizer, eu não tô aqui como um objeto do desejo, né? Como aquilo afetava o meu estilo, sabe assim, a roupa que eu escolhia para ir no trabalho, porque eu estava sempre cercada de homens e eu não queria ser vista como uma mulher, assim. Eu olho para trás e isso, cara, assim, é aquela, sabe quando a roupa comunica, assim, uma tristezinha? É, mais uma coisa que eu ia falar ali quando introduzi esse assunto da escrita, é que eu me percebi voltando muitas vezes para casa arrasada, assim. Eu demorei um tempo para entender como esse machismo veio à tona para mim de um jeito muito simbólico, né? Porque quando a gente escreve para dar conta da nossa experiência humana, né? Das nossas contradições, dos nossos desejos, dos nossos traumas, das nossas falhas, dos nossos medos, das nossas relações e só que eu sou uma mulher, a maioria das personagens que eu sempre escrevi eram mulheres e foi tentando defender essas personagens no papel que eu cristalizei o fato de que as mulheres não são vistas como seres humanos, assim. As coisas que as pessoas são capazes de dizer sobre uma personagem feminina, assim, é um nível de crueldade, de denúncia mesmo. Era muito. É muito duro mesmo as expectativas, as restrições, o desprezo por essas personagens. Quando era coadjuvante também, eu falava, gente, mata, mata. Assim, falei, cara, você é um roteirista que mora em Botafogo e você tá louco pra matar uma mulher aqui no seu trabalho, entendeu? Que coisa louca é essa? Então, uma mulher não faria isso, ou o público não vai gostar dela. E nenhum desses comentários se aplica se fosse um homem, sabe? E eu lembro de eu voltar, às vezes eu não sabia por que eu voltava tão embrulhada pra casa, depois de uma discussão assim. É por causa de coisas tão banais e tão óbvias. Hoje em dia, pra mim, são tão óbvias. E aí eu lembro uma vez que eu trabalhava numa produtora que pagou uma baba pra um consultor gringo, tipo assim, fodão, né? Avaliar os projetos da produtora. Eu apresentei o projeto meu pra ele, que era protagonizado por um casal. E ele implicou que o casal que tinha meio que o mesmo objetivo. E que isso não causava conflito suficiente. Até aí, ok, tá fazendo o trabalho dele muito bem pago, por sinal. Daí ele sugeriu o seguinte, ele insistiu nisso até eu falar, ok, eu fiquei quieta e não acatei, mas ele dizia assim, ele precisa ter um objetivo profissional e ela precisa ter um objetivo romântico. Que ódio. E ele defendeu o ponto dele, dizendo que isso era uma regra da narrativa clássica. Porra, tipo assim, narrativa clássica é o patriarcado, né? Exato.
Mas é Nossa, assim que se É. história reproduz boa. culturalmente. É assim que É, o é. machismo se reproduz culturalmente. É a premissa da narrativa, tipo assim, dessa narrativa clássica. Essa mulher depende de um homem pra se realizar, né? Sim, Sem um objetivo romântico, essa mulher é incompleta. Tem que ser a trama sim. A dela, é o objetivo principal dela. Pro cara é só uma coisa secundária, né? Uhum. Então, enfim, a gente vive num mundo. Foi ali que eu falei, meu Deus, a gente vale menos mesmo, a nossa vida Sim. vale menos, né? A nossa função é servir a um homem. O protagonismo é masculino, tem que ser masculino sempre. E aí eu fiquei brisando que quando a gente vive na pele uma violência que é tão brutal, né? A gente não encara essa violência de frente como uma forma de sobreviver. E nesse caso, isso veio na minha cara por outra via, né? E eu entendo porque que eu chegava em casa, assim, com uma vontade às vezes de Claro. chorar, sabe? É, porque simbolicamente é muito pesado. Muito Eu pesado. já vi também uma briga numa sala de roteiro, porque a roteirista queria ter uma personagem que tentava vingar o irmão. E e todo mundo e os caras da sala falavam, não, pode, e se for um filho? E se for um filho? Tem que ser um filho. E ela falou, cara, meu irmão morreu num acidente de carro, tipo, um cara bêbado bateu no meu... E tipo, assim, eu quero falar disso e Gente, ela até, Antígona. é, é, e Ela aí vingou, assim, ela quis vingar o irmão, assim. ela quis vingar o irmão É, simbolicamente e todo mundo isso. falando assim, não, 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 essa história faz muito, 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 muito tempo. Mas por que não? Porque Porque não é coerente. Uma mulher, assim, não é coerente a motivação de uma mulher ser salvar um irmão. Não é para ela entrar nessa aventura, teria que ser por causa de um de um filho. Eles filho. achavam que era razoável, eles queriam transformar o irmão em um filho. Era Entendi. meio esse o assunto. Homem poderia salvar um irmão, porque tem a coisa da Amigo. Homem fraternidade, podia salvar cachorro. A melhor. isso. Nenhum desses Brother do comentários se basquete. aplica a um personagem masculino. Sim. O homem pode tudo, o homem pode o que ele quiser. Agora, enfim, era um negócio É porque sufocante, só é assim. aceito que uma mulher vingue, ou seja, tenha um comportamento que não é de uma lady, se for por um filho. Porque aí é a Uhum, maternidade, que é outro sim. lugar que a mulher é vista de uma forma endeusada. É Né? Ou ela é uma. limitada nesse lugar, né? É. Sabe que eu lembrei que eu trabalhei numa agência uma vez também? Vou lembrar várias histórias de agência. E aí eu tinha um dupla. E ele começou a não aprovar muitas coisas e não ganhava prêmio, que ele era obcecado em ganhar prêmio. Aí um dia ele resolveu qual era o problema dele. O problema dele é que ele precisava de um dupla homem. Quem acabava com a Uhum, vida dele era eu, porque eu era mulher. Aí ele foi no meu chefe e falou: as coisas não estão dando certo porque eu sou obrigada a duplar com uma mulher. Então eu quero um dupla homem, porque só um homem ia fazer ele se tornar um homem melhor. claro, Azar claro. Lembrei, dele, porra. e lembrei de uma outra história também, que acho essa foi a mais pesadinha que eu vivi, assim. Eu meio que saí pelo mundo em busca de figuras paternas, assim. Eu tenho um pai muito presente, hoje em dia virou meu filho praticamente, né? Tá um vovozinho fofo. Fofo, porém bolsonarista, um beijo pra ele. Mas foi um pai muito presente na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Mas o meu pai, ele sempre foi uma figura que estava ali presente, mas a gente não tinha conversas boas. Então, ele não foi um cara que me deu conselho, ele não fazia essa figura que ia me indicar um livro, me dar um conselho para a vida. Ele estava ali, me buscava numa festa, me levava na escola, estava ali o tempo inteiro, super pai, mas ele não ocupava esse lugar de uma figura que ia me indicar, sei lá, uma figura meio paterna intelectual, assim, que eu acho que eu buscava até porque é a minha busca da vida toda, né? E, e aí eu tive quando eu saí de agência e fui um pouco para roteiro e jornalismo, trabalhei em algumas editoras, revistas, tal. Eu cheguei a trabalhar numa revista uma época e eu tinha um chefe que era pouco mais velho do que eu, assim, 7 anos, 8 anos, mas que muito rapidamente eu catei como uma dessas figuras paternas, que eu fiz isso algumas vezes na vida. E ele era um cara muito culto, me emprestava muito livro, me dava muito conselho profissional. Foi uma das primeiras pessoas a publicar texto meu, ele gostava dos meus textos, então ele. E ele, automaticamente, eu coloquei ele nesse lugar, e eu tinha uma adoração por ele. Então, eu frequentava muito a casa dele, a gente ia almoçar muito, a gente saía muito para jantar, eu fiquei amiga da mulher dele, eu adorava os filhos tal. E fiquei sabendo depois de um tempo
que tinha isso umas 8 pessoas vieram me falar, não foi uma nem duas, que tinha uma fofoca no mercado de que eu tinha um caso com ele há anos. E por que que essa Uhum, fofoca, e por que que essa fofoca não acabava? Porque quando as pessoas falavam pra ele, você tem um caso com ela, ele apenas sorria e falava, abafa o caso. uhum, Ele não dizia, cara, ela é minha claro, amiga, ela é minha amiga. E assim, nunca nada, absolutamente nada. Ele estava num lugar, eu tinha uma adoração, e que também é uma coisa que a gente só faz mais nova, e também por culpa do patriarcado, precisar colocar o homem nesse lugar de quem vai me ensinar coisas tal. Tudo isso aí é patriarcado. Mas ele não desmentia, então há anos claro. falavam que a gente tinha um caso. Ele não falava sim, temos, mas ele sorria e falava: ah, ela é legal, ela tem talento. Como quer dizer, não é só por isso, sabe? E isso foi tão, me fez tão mal. Acho que foi uma das coisas que mais, assim, até hoje, eu tinha adoração por esse cara. Eu não saía da casa dele. Até hoje é uma coisa que me dói. É como eu era sei lá, ele falava para as pessoas com desdém. E eu achava que a gente era melhor amigo, irmão, assim, sabe? Essa é uma das É, coisas que mais me Mas pegou. olha, eu não sei se, assim, ele falava com desdém, é uma leitura, mas isso denuncia uma pessoa tão insegura, porque se ele é essa pessoa que tem autoridade no assunto lá do trabalho dele, por que que ele não pode dizer nada a ver? Ele tira vantagem de uma coisa que ele não precisava. Eu acho que isso É denota muito uma caído. coisa muito mais pequenucha do que. mas, gente, a masculinidade é um nome que se dá a uma forma de doença. Isso, ele precisou renovar a masculinidade dele com os amigos, sugerindo que ele teve um caso com você. Isso Uhum, não é entre você e ele, é entre ele e os caras. uhum. É a mesma coisa, o cara que me levou para a garçonnière lá. Todo mundo viu eu entrar no elevador com ele e subir o andar. Todo mundo naquela agência sabia onde eu estava indo. É óbvio que quem me viu subir falou: pronto. Eu não lembro quanto tempo a gente ficou lá, com eu meio dando. Porque o elevador tinha uma chave. Quando ele colocou a chave para abrir no elevador, eu falei: isso aqui vai dar ruim. Eu lembro que eu não queria sair do elevador. Só que naquela época, eu treinava muito triatlo, eu era muito forte. O cara era 40 anos mais velho que eu e ele era menor do que eu. Então, eu sabia que ali, se ele tentasse alguma coisa, eu arremessava ele da janela, entendeu? Eu Uhum. fiquei de costas para o elevador, sabendo que eu poderia sair a qualquer momento, porque ele não trancou de novo. E eu olhei para o lugar. E era uma sala com uma mesinha no centro e um quarto. Era isso que era, entendeu? E ele fez lá um discursinho e eu fiquei de costas, quando eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu saí. Mas é óbvio que quando eu desci, as pessoas devem dizer, quanto tempo eles precisam? 2 minutos, 3 minutos? Às Sei vezes lá é isso que o eu. cara quer, às vezes o cara quer mais isso do que transar. É isso. Eu tive uma. E foi disseminada por uma mulher, isso que mais me dói. Em uma das 40 agências que eu trabalhei, um dia antes eu jantei com o cara que seria meu chefe, porque ele queria falar de como vai ser. Você começa amanhã, e é assim, assim, assim. Barará, eu fui jantar com ele. E a gente encontrou uma funcionária da agência, deu um tchauzinho pra ela, tal. No dia seguinte eu comecei a trabalhar e ela era muito estranha comigo. E aí depois a gente ficou amiga, tal, e um dia bêbada numa festa, ela falou: "É, e você tem que explicar esse negócio aí que você sai com o fulano, no dia seguinte você começa a trabalhar". Eu olhei pra ela e falei: "Fui jantar, você me encontrou num restaurante, precisa saber o que rolou depois do restaurante". E aí eu entendi que era uma outra fama, era uma outra fofoca que eu tinha, que eu tava lá porque um dia antes eu jantei com o chefe, devo ter dado uma continuidade na noite. Essa menina, ela propagou um machismo, uma fofoca. Mas também porque este filha da puta me chamou pra jantar e não pra almoçar, sabe? E porque Uhum, este filha da puta, muito provavelmente, quando escutou essa fofoca, não falou na hora, claro, cara, eu contratei porque o portfólio dela era bom. Eles se aproveitavam, eles gostavam de que achassem de que eles estavam comendo as mulheres. claro, claro. É Né? exatamente isso. Gostam até hoje, né? Assim, Gostam até não hoje. vamos generalizar, mas a gente vê os casos. Quantos casos de assédio sexual no trabalho que estão por aí? E precisa de 34 mulheres contra um homem. E mesmo assim, Tá com todas difícil, as né? provas, com todos os indícios, com testemunha, não vai para frente. Exato. Manu, Gente, tô estressada.
Eu tô estressada. Eu lembrei de uma situação engraçada que eu trabalhava num projeto e que resolveram fazer um churrasco meio na piscina da casa de uma das pessoas do projeto. Tudo bem. Aí começou, briga de galo, que você sobe nas Sim. costas. Sei. E eu lembro que eu falei, na época a gente já tava mais avançada, que eu falei, ah, claro, quero relar minha virilha no cangote do meu chefe. Vou É. não. Eu brinquei com isso, gostosas gargalhadas, e não relei meu priquito no, na nuca do meu chefe. Fez muito bem. Eu Me dá achei bom. aflição, briga de galo, porque a borda da alguém pode cair na borda da Nossa, eu piscina. só penso em morte sempre na Questões ainda piscina. de Gente, segurança, questões de É. isso, segurança. Também, isso. também precisam ser faladas aqui, ser endereçadas. Agora, Eu, Fora o Tati, priquito. sabe o que que eu trouxe para a gente? Uns dados aqui, que a gente está falando de mercado de trabalho, acho que tem uns dados muito relevantes que eu tirei do livro da Regina Madaloso, Iguais e Diferentes. Acho que eu já falei desse livro aqui. falou no Ó, episódio passado. vou dar 4 dados. 74% dos diretores das grandes empresas no Brasil são homens, só 26 são mulheres. A diferença salarial em alto escalão, tá? Entre homem e mulher, chega a 54%. Agora, isso daqui para mim, tudo isso reproduz isso que a gente está falando. Se a gente não colocar mulheres em espaço de poder, a gente não vai mudar isso, né? Agora, você sabe que é uma coisa, isso para mim é o mais curioso, assim. A Regina e uma outra pesquisadora calcularam o período em que mulheres se afastam do trabalho durante um ano, incluindo licença maternidade, tá? Para ver quanto tempo elas faltam. Para comparar, elas fizeram isso com homens também. Quanto tempo vocês acham que uma mulher com licença maternidade falta mais do que um homem? As mulheres faltam 16 dias e os homens 3,5 dias. A diferença é de 2 dias e meio. Homens não tiram a licença maternidade. Então, mesmo com a licença maternidade, é quase igual o número de faltas no trabalho. E depois dos 45 anos, que não, né, é difícil a mulher ter filho depois dos 45 anos, a mulher falta bem menos. Pois é. Então, tem uns dogmas sobre ambiente de trabalho, por que a gente tem que ganhar menos, quem somos nós, por que a gente não pode ter poder. E a gente precisa falar sobre isso também. Eu vou recomendar de novo esse livro aqui, gente. É muito Muito bom. bom, muito bom. Sabe que uma coisa que eu queria falar, que aí talvez vocês me ajudem a entender o que me levou a fazer isso. Quando vocês falam que enfrentavam esse machismo, esse assédio sexual, moral, vindo de homens nas empresas e acabaram se tornando, a Manu falou, colocava uma roupa meio de senhora mais velha, um cabelinho não sei qual, que me deixava meio tomboy, não sei o quê. A Milly fala, eu ia com medo para os lugares, né? Eu tinha medo de olhar minha perna, olhar meu decote. Eu fui para um lado extremo oposto disso. Eu ia com um decote surreal. Uhum. Eu tinha enormes e duros e belos peitos. Meus peitos eram realmente muito bonitos. E eu fazia uma coisa oposta. Eu fui para um lugar extremamente sexualizado. E isso deixava eles apavorados. Eu me protegia nesse lugar. Ah, então corre o risco de olhar para o meu decote? Eu vou seminua. Entendeu? E eu chegava muito assim, falando alto, não sei o quê, meio. Eu já tinha coluna em revista, porque eu tenho coluna em revista desde os 20 anos. Eu era muito. Tudo que acontecia eu falava. Eu era assim, eu era a última pessoa que, que alguém querendo fazer uma merda. Sabe? Tanto que quando essa onda feminista começou mais forte, essa última, eu me incomodei um pouco. Como assim eu não vou ser paquerada na rua? Eu quero. Como assim não pode ser uma pegação geral nas empresas? Pô, eu só aturava ficar 15 horas dentro de uma agência porque a galera se pegava. Eu fui para um lugar de sexualizar, entendeu? E hoje eu penso se não era um lugar de proteger. Eu não sei direito, mas eu fui para um lugar completamente diferente do de vocês, nesse sentido. Eu não sentia medo, eu sentia até uma certa raiva quando não davam em cima de mim. E assim, não é fácil estar falando isso, tá? Porque eu tenho, hoje em dia, olhando para trás, eu me pergunto o que estava acontecendo comigo, assim. Porque corri riscos, provavelmente poderia ter evitado situações e tenho pavor que aconteça algo parecido com a minha filha, mas é para esse lugar que eu fui.
Não, mas assim, não, a gente é treinada para ser validada pelo olhar de um homem. É, e A era gente isso que eu foi fazia. treinada para isso. A gente foi treinada para passar num lugar que tem um monte de homem e eles mexerem com a gente. E isso ser considerado um elogio. Uhum, A gente foi, é muito difícil você se destreinar desse lugar, sabe? Você não esperar que a sua validação venha disso. Faz parte desse processo de amadurecimento, de você entender que a gente não é objeto, que a gente não está lá para ser julgada, que a gente não está lá para ser escolhida. E porque esse mesmo olhar que um dia elogia, no outro dia mata. É do uhum. mesmo. A fonte é a mesma. Porque você coloca a gente no lugar de coisa. E o que você coisifica, você pode destruir. Então, É. demora. Mas, Mili, eu fazia isso e eu me sentia com muito poder, sabe? Sim, E por isso que foi tão difícil para mim. Hoje em dia eu tenho vergonha disso. Hoje em dia aprendi muito com livros feministas e com ouvir mulheres como você e a Manu. Mas num primeiro momento, claro, uma coisa como o Me Too, que o cara chega para uma mulher e fala: Vamos ali, dá para mim que você sobe na carreira. Isso é escandaloso, nojento e é muito fácil de ver que é escandaloso e nojento, né? Quer dizer, não sei se é muito fácil, é depois que existe um Me Too que fica fácil. Mas essa coisa de se sentir assediada e não mandar tomar no cu na hora era difícil pra mim, porque eu era muito. Eu me defendia de um jeito muito. Eu ia mesmo com o decotão e que se foda, entendeu? Não vai deixar de ver meu trabalho porque eu tô de decote. Eu não vou deixar de usar o decote porque tem homem babaca. E só que eu acho que eu tava super frágil ali na cena, mas eu me achava fortíssima na mas cena. tem o poder do erótico, né? Tem um texto da Audre Lorde muito bom sobre isso, assim. O erótico é um poder que está em todas e em todos. E a gente, se vivesse num mundo justo, a gente faria bom uso dele. Se a gente não tivesse Sim. medo, a gente faria bom uso dele. O erótico, gente, é um ambiente muito sedutor. Tudo é um jogo de erotismo. E quando ele é entre iguais, ele é delicioso. O jogo erótico entre iguais é uma coisa maravilhosa, sabe? É uma dança. Uhum, É um lugar de você conhecer a pessoa com um balé, inteligência. Não é só o decote, é também o decote, mas também tem sedução do intelecto, de uma. Então a gente não consegue acessar, mas a gente não consegue acessar porque tem essa opressão hierárquica, mas quando a gente consegue acessar, ele é delicioso. E é poder, sim. É poder você colocar, você estar segura no seu corpo e você falar: hoje eu vou sair com uma roupa transparente. A gente não pode, porque a gente pode ser assassinada na esquina se fizer isso. Mas deveria poder. uhum. Sim, eu ouvindo a Tati e agora ouvindo a Milha, vieram vindo várias coisas na minha cabeça. Vou tentar articular de uma maneira minimamente razoável. A primeira coisa foi essa comparação, a forma como a gente foi para um extremo e a Tati foi para o outro, né? Então, o extremo geralmente ele denuncia um desequilíbrio, um ponto cego, uma sombra, né? Porque, enfim, né? Ele é extremo. Foi como a Mili também falou dos caras que, né? Daquela coisa de todo julgamento é uma denúncia. Então, o cara que fala, nossa, o Rabinho é um monstro. Ou o cara que fala, não achei nada demais. Você tá vendo dois extremos, e esses dois extremos são esquisitos. E aí, esse lugar de você já. É quase como se fosse antecipar, né, a possibilidade do assédio. Parece muito tipo um desespero para sair logo do lugar de vítima, para já se colocar num lugar de um certo poder. Assim. A gente faz movimentos, às vezes, por medo, a gente abandona para não ser abandonada, né? A gente rejeita para não ser rejeitada. A gente vai meio quase provocando essa situação, porque ser vítima é uma coisa horrível, né? É a perda do controle total sobre a nossa história, sobre a gente, sobre a situação que a gente está vivendo. Então, pode ter a ver com algo assim, é o que a Mary falou, e o que eu acho que Tati também já macetou. Tem uma questão de pertencimento aí também, né?
Eu lembro que uma vez eu tava na equipe e esse chefe dava em cima de. Eram 3 mulheres. Era assistente dele, uma outra roteirista e eu. E ele dava em cima da assistente dessa outra roteirista. Muito. E de mim ele não dava. Sei lá, que a armadurazinha, vestida e armada com as roupas de Jorge Lafon. Ele não dava em cima de mim. Aí a assistente dele, cara, olha, eu nunca vou esquecer, ela com uma voz muito fofinha. Ela falou assim: e a Manu? Tipo assim, dá em cima dela também. Sabe, assedia ela também, ela é legal. E eu assim, ué, me deixa quieto, tá tudo bem, cara. Sois casadas, eu falei um negócio assim que também era um jeito de se proteger. Não, não parei pra lacrar, não parei o que eu tava fazendo ali pra dar uma, né, pra fazer uma defesa do óbvio. Mas então a gente tem que olhar com muito carinho para esses processos passados, até porque eles dizem muito sobre a gente e, de novo, como estratégia de sobrevivência, né? É assim, que na época funcionou. Você tá viva. Ah, e tem uma coisa também que eu acho muito engraçada, que são essas mulheres, como é que fala inglês? Inglês é bonito, gente. Tipo assim, fuck her way up. Elas vão fudendo o caminho delas até. Gente, assim, isso é uma coisa que também tem esse estereótipo feminino da sedução como arma, né? Da sedução como o único talento de uma mulher para ela chegar onde chegou. E seria tão fácil, né? E no caso da Tati, por exemplo, né? A gente já sabe que, desculpa, assim, parabéns pelos seus atributos, amiga. Belos seios e tudo Belos mais, seios. mas não foi exatamente por causa Não disso, né? foi, Que você chegou não onde chegou. foi. Sabe o que eu acho que acontecia comigo, tentando pensar agora, eu vou até levar isso para análise. Cara, eu tinha um fogo no rabo louco, eu queria pegar geral, entendeu? Eu tinha períodos que eu namorava e aí, enfim, ficava num flerte meio de olhar, meio de papinho intelectual, ali aquele flertinho sem não corpóreo, uma coisa mais de daquela amizade gostosa, fica todo mundo amigo, aquele ambiente, mas o ambiente de agência, a minha lembrança é que tinha momentos escrotos, como esse cara que me pega no colo e vai oferecer a mandita, como esse cara que fala, a reunião vai ser no meu flat, e eu vou e fico no café e ele fica, não, lá em cima não tá esse frio. Então tem esses momentos que escancaradamente é um cara nojento tentando trocar trabalho por sexo e eu nunca não lembro de ficar exatamente com medo, mas lembro de ficar enojada e me tirar da situação muito rapidamente. Mas eu lembro que eu tinha um fogo no rabo, que assim, eu dava em cima de um monte de gente. Eu tava ali por um jogo sexual, era gostoso pra mim. Então eu tinha um lugar de poder ali, sabe? Eu não ia como uma menina assustada pro trabalho. Eu ia como uma mulher que ia escolher pra quem ela ia dar, ou quem ela ia comer, entendeu? E essa sempre foi a minha narrativa, mas eu não sei até que ponto eu não tava ali absolutamente achando que eu tava com poder. O que eu aprendi com o feminismo é que isso não tem nada a ver com a história das outras pessoas, porque logo que começou todo. Eu lembro, já falei isso algumas vezes, eu lembro quando no Facebook tinha aquela coisa do meu primeiro assédio, todo mundo contava, né? Super legal, que era daquele Think Olga, que faz um trabalho muito Incrível. legal. E eu ficava lendo aquele relato de tanta mulher sendo assediada, de tanta mulher com medo, aquilo me deu uma raiva no começo, né? E depois eu pensei que me deu raiva porque eu lembrei de um monte de história horrorosa minha. A raiva era porque era verdade, aquilo incomodava, né? Mas assim, a minha lembrança de hoje em dia eu trabalho em casa, né? Sou chefe das minhas coisas toda, tal. Mas esse longo período em que estive aí trabalhando em revistas, TV Globo, editoras e publicidade, eu tenho um monte de história ruim, mas a minha lembrança é mais de eu num lugar de eu posso botar a boca no trombone, então ninguém se mete comigo, do que um lugar de medo. E mais um lugar de eu vou pegar quem eu quiser aqui, eu meio tendo que tomar cuidado para eu não ser assediadora, sabe? Mas eu não sei até que ponto eu estava enganada nesse lugar. Se esse poder não era uma coisa que não era bem assim, não. Pois é, porque todo o mito da sedução como arma, lembrei porque isso estava quicando aqui na minha cabeça e você agora chegou no cerne da questão, que é o problema é que a gente introjeta, né? A gente não passa a ser
detentora desse poder, é portadora desse Eu poder. estava imitando os quase- caras. Quase como se fosse uma fragilidade mesmo, porque você precisa daquela validação, porque a gente usar a sedução como arma ao nosso favor, se desse ali para lançar a mão dessa carta, mas isso geralmente vem com uma validação que acaba sendo muito nociva para a gente, para nossa própria autoestima, né? Complexo. Muito, Complexo, gente. A gente emburacou. E nesse clima gostoso de um mundo tão salutar para se viver, de uma luta que já ocorreu e já foi. Nós já vencemos e não corremos mais nenhum risco, e eu estou sendo irônica. Nós vamos para as dicas. Quem tem dicas? Eu tenho. Então, vem. a minha dica de hoje, ela vai ser bem leve, assim. Eu vi a terceira temporada da segunda fase de Sex and the City, que se chama And Just Like That, Sim. na HBO Max. Cara, eu estava preparada para odiar, porque eu não gostei nem do primeiro, nem do segundo, dessa segunda fase, né? Uhum. Mas eu gostei do terceiro. Vocês viram ou Eu não? ainda não vi, Não eu quero vi. ver. Eu quero Eu ver. gostei do terceiro. Assim, é claro que tem coisas muito forçadas, a gente tá falando de uma elite da elite, mas tem uma história que está sendo contada ali que eu acho que redime a gente enquanto mulher nesse meio. Cara, eu gostei muito. Gostei dos diálogos, gostei do final da O Carrie. final, eu ia te perguntar do final, porque falaram que o final foi uma hecatombe, o final foi muito ruim. Amei. Mas isso é eu quero ótimo ver. saber. Amei o final. Era esse o final que eu queria para ela. Então, vejam, digo isso. Muito bom. Manuzinha. Cara, eu tô pensando aqui também numa coisa leve. E aí eu lembrei de um livro que eu gostei muito de ler há uns anos atrás, que se chama Só as Partes Engraçadas. Eu tenho É esse da livro. Neil Scovell, eu acho que é assim que fala. E ela é uma roteirista de humor e ela também conta uns causos bem animados, né? Sobre as experiências dela também, como uma das poucas mulheres que trabalham com humor, mas ela conta isso com humor. Então o livro é bem interessante nesse sentido. Eu vou indicar o filme She Said, que é de 2022, que tem aquela atriz que eu amo, Carey Mulligan. Tem a Zoe Kazan também, que eu gosto. Que é um filme, não é um documentário, mas é totalmente baseado na história do Me Too. E é um puta filme, é muito bom o filme. E tá no Netflix. Excelente, isso, gente, vejam. Muito bom. Bom, então você, por favor, aí que nos viu, nos ouviu, se inscreva neste canal, por favor. E mande seus comentários, mande seu sonho, conta pra gente a história de algum assédio escroto que você sofreu ao longo de sua carreira profissional, trajetória profissional. Então, até semana que vem, Mili, Manu e a gata, essa é a Dilma? É Dilma, né? Dilma Que Vanna faz de do Cé tudo Falando para Queijo. aparecer nesse programa. Ela faz Mas de dá tudo. as costas pro programa, entendeu? Ela porque tá olhando a rua. Ela não aguenta mais. Ela fala, vocês ainda estão no reino animal, a gente já evoluiu. Já superou isso. As fêmeas já mandam há muito mais tempo. Isso. Então, valeu, gente. Até semana que vem. Até, Beijo, pessoal. beijo. Beijo. Reparação histérica. Reparação histérica.